Bem-vindos a mais uma reflexão com Tio Black, onde todos os temas são frutos de uma curadoria que irá bugar a sua mente. Sabe como é, né? Chega janeiro, a gente faz aquela lista de promessas, metas, as academias lotam, para em março já estarem mais vazias. E aí a gente se pergunta por que é tão difícil manter as resoluções de ano novo. A verdade, o problema quase nunca é falta de vontade. É que o método que a gente usa para mudar, bom, ele tá todo errado. Pensa comigo, o que a gente faz é basicamente tentar construir a casa começando pelo telhado. A gente quer se transformar em outra pessoa da noite para o dia, na base da força bruta. E claro, quando a gente falha, a culpa cai toda nas nossas costas. Para a gente entender isso na prática, vamos conhecer a história do Nolan, um jovem de 19 anos que vivia completamente no piloto automático e que vai ser nosso estudo de caso hoje. Então, vamos para a primeira parte. Quando a realidade arromba a porta. Porque é isso, né? Muitas vezes a mudança não nasce de uma inspiração bonita. Ela nasce da pura e simples necessidade. É quando a vida chega e dá aquele chacoalhão pra gente acordar. A vida tranquila e sem rumo do Nolan foi, assim, virada de cabeça para baixo numa sequência de baques. Primeiro, aquela conversa séria com a orientadora da escola, que botou o dedo na ferida. Ele não tinha plano nenhum para a vida. 2 semanas depois, o pai dele tem um ataque cardíaco e perde o emprego. E de repente, Nolan, o garoto que nunca tinha se preocupado com nada, vira a única esperança de sustento da família. No desespero, Nolan fez o que muita gente faria. Pegou um caderno e montou um plano de transformação total. Olha só isso aqui. Na esquerda, o plano perfeito. Acordar às 5 da manhã, correr 5 quilômetros, estudar 6 horas por dia, largar todos os vícios de uma vez. E na direita, a realidade da primeira semana. O botão de soneca foi o melhor amigo dele até meio-dia, a corrida durou 500 metros e o celular ganhou a batalha contra os estudos em 5 minutos. Resultado, todas as promessas quebradas. E foi nesse ponto que o sentimento bateu forte. Ele olhou para aquele fracasso todo e o pensamento foi um só. Eu não tenho disciplina nenhuma. Eu sou um fracasso. É um lugar bem sombrio, sabe? Um desespero que infelizmente muita gente conhece quando os planos grandiosos vão por água abaixo. E agora, a gente entra na segunda parte, o sistema do microhábito. Porque é justamente lá no fundo do poço que o Nolan acaba descobrindo um jeito totalmente diferente de mudar de vida. Um caminho quase invisível. Imagina a cena. Ele tá lá numa tarde qualquer, rolando vídeos sem muito rumo, e clica num que fala sobre um conceito japonês. E aí, ele ouve essa frase, que simplesmente muda tudo. Você tá tentando construir uma Ferrari quando não sabe nem dirigir um Fusca. Aquilo bateu de um jeito. Fez um sentido profundo e até meio doloroso. Ele estava tentando dar um passo maior que a perna. Esse vídeo falava sobre o Kaizen. É uma filosofia japonesa de melhoria contínua. E a ideia é simplesmente genial. Em vez de tentar mudar tudo de uma vez, você faz pequenas melhorias, de 1%, que vão se somando com o tempo. O nosso cérebro, veja bem, ele briga com mudanças gigantescas, mas uma mudancinha de nada, quase boba, essa ele deixa passar batida. Então, o Nolan se fez a pergunta-chave. Qual é o menor hábito possível, um que seja impossível de falhar? E a resposta veio: ler só 5 páginas de um livro toda noite. E ele fez. E pela primeira vez em muito tempo, ele cumpriu uma promessa que fez a si mesmo. Depois de 2 semanas, ele adicionou outro microhábito: caminhar 100 metros até a caixa de correio e voltar. Eram passos minúsculos, mas que começaram a reacender a autoconfiança dele. E isso nos leva à terceira parte, a queda e o retorno. Porque, sejamos sinceros, em toda jornada de mudança, tem aquele teste. Aquele obstáculo gigante que aparece para ver se a gente aprendeu mesmo a lição. 3 meses se passaram, e o Nolan resolveu investir o pouco que tinha para aprender a fortalecer o espírito. De acordo com os estudos e levantamentos do Tio Black, ele mergulhou de cabeça em algumas filosofias japonesas muito poderosas. Conceitos como o Wabi-Sabi, que ensina a gente a achar a beleza na imperfeição do nosso progresso, e o Gaman, que é sobre perseverar com dignidade mesmo quando o negócio aperta. Essas ideias prepararam a mente dele para o que estava por vir. E a vida? Bom, a vida testou o Nolan do jeito mais duro possível. O irmão mais novo dele sofreu um acidente bem grave e a família se viu afundada em dívidas para pagar a cirurgia. E, de novo, todos os olhos se voltaram para o Nolan. Ele começou a trabalhar em 2 empregos, numa rotina simplesmente desumana. A exaustão era total. E um por um, todos os hábitos que ele tinha construído começaram a cair. A caminhada, a leitura, as flexões, tudo foi embora.
Ele voltou a fumar, a beber. Todo o progresso de 6 meses parecia ter virado fumaça. E o sentimento de ser um fracasso voltou com tudo. Desesperado, ele mandou uma mensagem para o mentor dele, dizendo que tinha falhado, que tinha perdido tudo. A resposta veio num vídeo com uma lição que ele nunca mais esqueceu. O mentor disse: progresso não é uma linha reta, é uma espiral. Às vezes você cai, mas você cai num nível diferente. Você nunca volta para o ponto zero. O conselho era simples: escolha o menor hábito que você perdeu e simplesmente recomece, só com um. Pro Nolan, a resposta era óbvia: ler 5 páginas. Naquela noite, mesmo exausto e se sentindo destruído, ele leu. No dia seguinte, caminhou até a caixa de correio. Ele provou para si mesmo que o sistema não é sobre nunca cair, mas sobre sempre saber como se levantar. E isso nos leva à quarta e última parte. Propósito, a transformação final. É aqui que a mágica acontece, quando a gente conecta esses pequenos hábitos a algo muito, mas muito maior, a nossa identidade. O Nolan tinha recuperado os hábitos, mas ainda faltava uma pergunta: por que eu estou fazendo tudo isso? Foi aí que ele descobriu o conceito de Ikigai, a sua razão de viver. Porque sem um propósito, nenhum hábito se sustenta a longo prazo. A disciplina vira só sofrimento, e a motivação, uma hora, acaba. O mentor dele o guiou por uma reflexão com 4 perguntas. A primeira, a mais fundamental de todas: o que se ama fazer? Pro Nolan, a resposta veio na hora, bem clara. Eu amo a minha família. Eu amo a sensação de ver eles com orgulho de mim. A partir daí, a segunda pergunta o fez olhar para dentro. No que se é bom? E depois de tudo que ele já tinha passado, ele percebeu uma coisa nova sobre si mesmo. Eu tô ficando bom em persistir, sabe? Em não desistir, em continuar tentando, dia após dia. A terceira pergunta fez a conexão entre o que ele era por dentro com o mundo lá fora. Do que o mundo precisa. A resposta dele não foi nada grandiosa, mas foi de uma honestidade imensa. O mundo precisa de gente que cumpre o que promete, que não abandona o barco no meio da tempestade. E, finalmente, a quarta pergunta, que uniu o propósito com a prática. Pelo que se pode ser pago? E aqui a ficha caiu de verdade. Não era sobre uma profissão, era sobre um valor. Ele escreveu: eu posso ser pago para ser o tipo de pessoa em quem os outros podem confiar. E quando ele olhou para todas as respostas juntas, a descoberta foi profunda. O Ikigai do Nolan não era um cargo, não era uma meta de dinheiro. Era uma identidade, ser uma pessoa confiável, um homem com quem a família dele pudesse contar. A partir daquele dia, cada pequeno hábito ganhou um significado novo. A caminhada não era só uma caminhada. Era porque pessoas confiáveis cuidam da própria saúde. A leitura não era só leitura. Era porque pessoas confiáveis buscam conhecimento. A grande lição aqui é essa. A identidade não é algo que a gente encontra por aí, é algo que a gente constrói. E essa construção é feita de escolhas microscópicas repetidas dia após dia com propósito. Então a reflexão que fica é: qual seria o seu primeiro passo, por menor que seja, para construir a identidade que se deseja? Tio Black agradece por ter assistido mais este conteúdo feito com muito carinho para você, e se foi relevante, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima reflexão.